Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico hoje tem o prazer de receber em seus estúdios o professor José Paulo Nardoni, que é diretor regional da Unidade Regional de Bauru, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nardoni, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, especificamente no programa Mundo Acadêmico. Boa noite, professor Carubino. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer, uma satisfação enorme estar participando com você aqui do programa. Fique conosco, voltamos já já. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura, 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje temos o prazer de receber o professor José Paulo Nardoni, que é auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e exerce o cargo de diretor regional aqui da unidade de Bauru. O objetivo, Nardoni, de trazer você aqui, nós batemos um papo, conversarmos, apresentar o Tribunal de Contas, a unidade de Bauru, as atividades que vocês executam em nível regional, sabemos disso. Vocês têm um papel extremamente importante na execução, inclusive, das políticas públicas dos governos municipais, né? E outras unidades que vocês exercem auditoria, né? Inicialmente, Nardoni, eu gostaria que você se apresentasse, né? Que você falasse para o nosso telespectador como é que começou profissionalmente o Nardoni para chegar a esse cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e diretor regional aqui em Bauru, Nardoni. Com muito prazer, eu posso dizer para vocês, eu sou de Marília, sou nascido em Marília. O meu primeiro curso foi Administração de Empresas, justamente um dos cursos onde eu leciono atualmente na FIB. Fiz ADM, num daqueles estágios, e veja a importância, Carubino, do estágio, né? Pro aluno, fui fazer estágio na Secretaria da Fazenda e ali eu me decidi, falei, olha, eu vou seguir a carreira pública, a área pública. Trabalhando com fiscais da Receita do Estado, vi boas oportunidades. Terminando o curso de ADM, acabei sendo o primeiro aluno da turma, fui premiado com um curso de pós-graduação. Até então, para mim, isso já vão aí uns 30 anos, né? Então é bastante tempo. E naquela época, uma pós-graduação era um diferencial absurdo, né? Fui fazer a pós e já ingressei também no curso de Direito, porque já tinha feito concurso, já tinha ingressado como escrivão e já buscava dar sequência numa carreira pública, aí já partindo para a área jurídica também. Dei sequência em pós-graduações na área de Direito e resolvi caminhar para a área da fiscalização, me aperfeiçoando também nesse tripé aí na área de Ciências Contábeis. Aí depois, na sequência, vieram o mestrado em Direito do Estado e acabei conseguindo o ingresso num concurso disputadíssimo, muito difícil, que foi para auditor do Tribunal de Contas, onde eu estou até hoje. Que ano que foi isso, Nardoni? Eu ingressei no tribunal em 1998, já se vão aí quase 25 anos, né? Estou quase fazendo bodas de prata já no tribunal. Então foi uma experiência excelente, uma carreira de auditor, eu posso te dizer, excepcional, onde você conhece, você trabalha com outros profissionais, porque o auditor, na verdade, ele checa, Carubino, você atua com auditores na área de finanças, basicamente. A nossa auditoria é na área pública. Então, você trabalha com contadores, com gestores, com profissionais do meio jurídico de outras áreas, revendo, reavaliando o trabalho desses profissionais. Então, você precisa estar numa condição de conhecimento técnico para se garantir. Elevado, né? Não tem como. Então, é um concurso disputado, é uma carreira
esplêndida, posso dizer, sem medo de errar. Nós temos um reconhecimento público, é aquele trabalho que no final do dia você sai e diz assim, eu contribuí, eu ajudei em alguma coisa. E nós sabemos hoje, né, que a questão financeira, não é, Carobino, deixou já há algum tempo de ser o principal, e esse aspecto da realização profissional e pessoal faz muita diferença. E a carreira de auditor, ela oferece isso. Nardoni, eu vou aproveitar esse gancho de você acabou de se apresentar, né? E até se chegar como auditor. Vamos falar agora um pouco sobre o Tribunal de Contas em nível macro, né? Quais são as principais atribuições que ele possui em nível macro do Estado de São Paulo. E depois a gente vai descer aqui para Bauru. Como é que as atribuições de vocês aqui. Sim. Né? Eu gostaria que você apresentasse para o telespectador. Pois não. O Tribunal de Contas é eminentemente um órgão de controle externo da administração pública, né? Na composição da grade do sistema jurídico institucional brasileiro, na nossa República, a partir da Carta Constitucional, a administração pública ela precisa ser acompanhada, porque, afinal de contas, são os nossos recursos, são os nossos tributos que estão à disposição do gestor para ele fazer aquilo que ele julga importante e que é necessário. Muito bem, além do controle político do poder legislativo, que se submete a muitas questões, né, de natureza política, o controle institucional é fundamental. E nos dias de hoje, em que a sociedade passa a ter um cuidado maior, depois de tantas experiências que nós tivemos, né, no aspecto da gestão pública, a sociedade despertou, Carobino, para a necessidade de falar, opa, precisamos cuidar disso, porque o poder público, o orçamento público, ele compreende, ele engloba uma fatia expressiva do PIB. Então, é muita riqueza que a gente gera que é utilizada na administração pública. Daí a necessidade de nós, como profissionais e como técnicos, eu sou técnico, eu sou um auditor aprovado em concurso público e eu faço o meu trabalho de forma técnica. Nós, no tribunal, não estamos preocupados com uma gestão, um partido político, uma linha ideológica. Não, nós avaliamos e analisamos, auditamos a gestão como um serviço a ser prestado à sociedade, ponto. Não temos cores, não temos preferências. E nesse espectro, então, o Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza os mais de 600 municípios. Para quem não sabe, o Estado de São Paulo é o segundo estado com o maior número de municípios no Brasil. Só perde para Minas, nós temos mais de 600 municípios. O governo estadual paulista, que também por nós é fiscalizado, é o segundo orçamento da República, só perde para a União. E nós sabemos que o interior de São Paulo é a terceira riqueza do Brasil. Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade em cuidar de tudo isso. Na região de Bauru, esse controle na nossa regional se estende a mais de 40 municípios e são 200 órgãos. Das esferas, Carobino, municipal, os nossos municípios, e estadual. Aí, o que é que vocês fiscalizam na esfera estadual, Nardoni? Justamente isso que eu ia perguntar para você. Não é só prefeitura. Não é só prefeitura. São diversos órgãos ligados ao Estado. Exato. As universidades, por exemplo. Nós temos aqui na região de Bauru a característica de ter um número de universidades muito grande. Se você analisar o valor do orçamento das nossas Unespes, das nossas USP, é um valor bastante significativo, relevante, bastante representativo. Então, nós cuidamos das delegacias de polícia, nós avaliamos e acompanhamos as diretorias regionais de ensino. Administração pública direta e indireta. Direta e indireta. Então, também as autarquias, é o DAE, é a Coab, é a Endurb, onde tem dinheiro público, o tribunal vai. E para depois a gente pode, se você achar interessante, nos aprofundarmos um pouco mais. E a coisa está evoluindo num tanto, Carobino, o que tem acontecido? O legislador tem permitido que a administração pública delegue funções a organizações sem fins lucrativos, que são as nossas organizações sociais, chamadas de ONGs, de OSC também. Né? E aí, mas ela não é pública, mas se ela tiver... Tem recurso público. Nós vamos lá.
Então, o Tribunal Então, de Contas... as ONGs, vocês também estão presentes. Sim. Se ela tiver... Tem recurso público? Exatamente. Vocês estão lá presentes para fazer... Vamos imaginar, uma creche, a prefeitura contratou a creche, está repassando o recurso para a creche, então nós vamos lá. Porque o recurso é público, independente de quem estiver o gerindo, entendeu? Então, se a gestão é de uma organização sem fins lucrativos, ela precisa prestar contas, ao menos, da parcela de recurso público. Nardoni, você colocou uma situação, eu comecei aqui a imaginar, né? É muita coisa, eu imagino, para pouca mão de obra, Sim. braço, Sim. né? Logicamente, vocês devem ter tecnologia, metodologias, né, próprias para fazer essas auditorias, né? Eu gostaria que você sintetizasse para quem está nos assistindo como é que seria uma ordem de serviço de uma auditoria de uma determinada área, né, uma determinada unidade de negócio. É bem interessante o seu questionamento, a sua indagação, e assim, as pessoas ficam em dúvida às vezes. Porque é muita coisa para pouca gente. Não tenha dúvida. Vocês não têm um quadro de pessoal para ficar visitando. Na nossa regional, nós temos aí um quadro de servidores sob a minha responsabilidade de 40 profissionais. Muito pouco. Para quantas unidades, mais ou menos? Para quase 200 órgãos públicos. Então, é humanamente impossível, né? O que acontece? Aí entra um dos conceitos de auditoria, né? Auditoria não existe para rever tudo o que foi feito. Porque se você analisar, o custo-benefício não é razoável. Não é relevante. Então, o que acontece? Só os pontos de controle. Exatamente. Então, nós desenvolvemos softwares, metodologias, programas. A inteligência artificial hoje é tudo. Ajuda muito. Totalmente. A inteligência artificial faz aquele trabalho repetitivo, mecânico, e poupa a qualidade do meu auditor, do meu colega, de fazer coisas maiores. Então, eu vou analisar os dados filtrados pela inteligência artificial. Ou seja, que entrega para o auditor previamente todos os dados, ele faz uma pré-análise, identifica alguns elimina coisa que não é relevante. Risco, exatamente. Fala, aqui tem tantos pontos de risco. Aí sim ele vai visitar o local, dependendo da gravidade ou não dos pontos de risco. Exatamente. O nome que nós damos a isso é matriz de risco. Nós desenvolvemos uma matriz de risco em que o órgão, e hoje está tudo no meio eletrônico. Então não existe mais papel na minha relação, na nossa relação de auditoria com os órgãos jurisdicionados. Ele tudo informa no sistema. O sistema recebe, absorve isso e trabalha esses dados. É o que você está dizendo. Identifica os pontos de risco. Exatamente. Já dá... Faz os cruzamentos e já me traz... E já aponta para o auditor. A partir daí, com a nossa expertise, com a nossa experiência... Vai se aprofundar no local, em loco. Aí vocês vão em loco verificar. Exatamente. Porque isso é auditoria de gestão pública, exatamente, né? Porque senão você paga. Vai perder tempo. Nós somos um profissional custoso. Nós somos... E assim, quem financia o nosso trabalho é a população. Então é interessante isso que você está dizendo. Eu estou aqui prestando contas, não é? Há muitos dos nossos alunos chegou, professor, a minha intenção é prestar concurso público, é ingressar na sua área. Poxa, que bacana, que legal. Muito bem, olha, a primeira coisa, transparência. Então, nós somos remunerados, nós temos uma estrutura de trabalho, nós temos um parque tecnológico, nós temos uma diretoria de TI com investimento... Uma metodologia de auditagem. Profissionais da área de TI. Então, há auditores, no tribunal nós temos auditores engenheiros para acompanhar a obra, nós temos auditores da área jurídica, assessoria econômica, com contadores, administradores. Nós temos os nossos auditores da área de TI também, sabe? Então, para fazer esse cruzamento de informações, ele nos poupa muito trabalho e nos traz ganhos. O cruzamento dessas informações nos oferecem indícios que podem ou não se concretizar em irregularidades. Mas assim, é como trazer para nós pistas de onde há a maior probabilidade de acontecer problemas. Ou seja, vocês vão a campo... Quando vão a campo já determinado com o instrumento com a matriz de risco já indicando os pontos de controle. E aí sim o auditor vai a campo levantar esses dados e trazer para análise e depois, obviamente, vai gerar um relatório. E é nessa parte que eu queria entrar. Porque é legal o telespectador entender como é que isso acontece. O Tribunal de Contas atua na Prefeitura, atua no DAI, na Endurb, em todos os órgãos públicos de Bauru e região. Mas o que ele faz lá? Você já colocou a primeira parte.
né? Existe um pré-levantamento da matriz de risco, levantou os pontos de risco, e aí sim é necessário ele fazer uma visita in loco para verificar, para entrevistar as pessoas, usar as metodologias da auditagem. Sim. Ele vai lá, né? Aí ele vai ver a gestão individual. Aí depois ele volta para a base dele, vamos dizer assim, e aí sim ele vai construir um relatório. Eu queria chegar nesse ponto. Os papéis de trabalho dele, etc., os documentos que ele conseguiu levantar em cima daquele indício, daquela materialidade, né, que a auditoria trabalha com indícios. Fotos, imagens, vídeos, tudo vai isso juntar no relatório. Sim. E aí eu queria que você explicasse isso aí. Gerou um relatório, ele vai construir um relatório. Você, como diretor regional, obviamente, você tem os auditores seus, sim, você controla as equipes, que você controla as ordens de serviço. Sim. E dependendo aí da gravidade, da situação A ou B ou C, obviamente você vai atuar também como diretor regional, sim, até ouvindo seus superiores hierárquicos em nível de São Paulo. Parceria com outros órgãos, etc. Polícia, Ministério Público. Chegou na hora do relatório. Como é que se fecha esse relatório? Porque tem o aspecto político. Sim. Eu queria que você comentasse isso. Sim. Um relatório tem um peso técnico, sim, como você colocou bem no início, mas você vai estar fazendo uma auditagem sobre o aspecto político também. Sim. Né? Órgãos públicos têm o aspecto político. Principalmente aqueles que são geridos por gestores eleitos. Exato. Sim. Prefeituras, prefeitos. E assim eu queria que você comentasse a partir daí. Como é que entra o tribunal, quando fecha um relatório, como é que esse relatório é apresentado para a unidade, como é que funciona isso, como é que é discutido os pontos de controle? O tribunal nos garante, nos dá uma autonomia absoluta, caro Bino. Eu estou aqui... Uma independência total. Absoluta, autonomia absoluta. Nesses 15 anos eu nunca recebi uma interferência política. Absolutamente. Não tem interferência. interferência E da mesma política. forma eu atuo com as minhas... Nós somos em 5 equipes de fiscalização aqui. Uma independência total. Absoluta. Então, não há interferência de aspectos políticos e ideológicos no nosso trabalho. Nós estamos aqui para apurar a qualidade do gasto. Certo. Se é por A ou por B, na lei. Na lei e nas nossas técnicas de auditoria. Montamos o nosso relatório. O auditor monta os documentos, comprobatórios. Imagens. Hoje nós usamos muito imagem. Então, as pessoas falam, pô, mas como que você acertou? Você veio na pior escola, no pior posto de saúde, exatamente com base nisso que você colocou. Existem filtros no nosso trabalho que mostram, que nos dão indícios de que determinada unidade... A materialidade está ali. Ali. Então, quando a gente vai, nós registramos com vídeos, com imagens, com mapas, usamos satélite no nosso trabalho, os instrumentos que estiverem à disposição. Imagine, por exemplo, uma área de desmatamento, um caso prático, sem dizer a origem aqui, em que o auditor vai, é um local de depósito de resíduo sólido, um lixão, vamos dizer assim, né? E uma área de transbordo, e eu vou um ano, vou outro, eu vejo que aquilo está aumentando, mas eu não consigo ver a dimensão. Aí eu vou buscar imagens de satélite, caro Bino, para mostrar que aquele espaço irregular está crescendo e avançando sobre uma área de preservação. E eu coloco isso no processo. Então, você imagine a dificuldade desse responsável de se defender em relação... De refutar uma situação dessa. A materialidade está ali, né? Está exposta, né? Está comprovado. Então, com base em tudo isso, os nossos levantamentos, aspectos orçamentários, financeiros, também a gestão fiscal tem todo o peso também. E aí nós remetemos esse laudo pericial, quase que um laudo pericial, um laudo técnico, não é? Para as esferas superiores, é dado o direito de defesa à origem, evidente, porque é tribunal. Existe o aspecto processualístico, é um processo. A partir do momento que sai o relatório, ele se torna um processo número tal. Inicia-se um processo. Eletronicamente, abre-se um processo. Reviso todos os processos. Nada sai de Bauru sem o meu aval. Aí eu cientifico eletronicamente o gestor. Olha, o processo tal está subindo para ser analisado. Por várias instâncias. A unidade está sabendo exatamente. Em que esfera que... Aí ele já aciona o jurídico dele.
Eu vou mandar uma cópia Mesmo desse porque processo. uma cópia do relatório vai para ele. E ele já vai começar a ir atrás. Ó, nas escolas eu identifiquei esse problema, na área da saúde eu identifiquei esse problema. E aí ele começa... As contas públicas. Exatamente. Né? Você está dando uma diferença no seu caixa. O orçamento. Você não conseguiu aplicar no execução ensino. do orçamento. Exatamente. As execuções orçamentárias obrigatórias. Fundamentais. Né? Educação, saúde. Nós chamamos dos pecados capitais. São erros gravíssimos que podem implicar na recusa das contas. A emissão de um parecer desfavorável, que significa, pessoal, em última análise, a reprovação daquela gestão sob o aspecto técnico-legal. E pesa politicamente também para o administrador público. Chega na Câmara e depois que o tribunal julga isso, vai para a Câmara de Vereadores, no caso da Prefeitura, ou a Assembleia. Exatamente. Politicamente. Aí é o referendo político. Exatamente. Mas enquanto está na esfera do tribunal, são aspectos técnicos, que os órgãos públicos têm o direito, a eles concedido o direito de ampla defesa e de participação, que é o rito processualístico, não é? Se eu não notificá-lo, ele vai alegar que ele não teve oportunidade, esse processo pode ser anulado. Então, nós cuidamos desse aspecto também. Nós não queremos fazer injustiça e nós não somos os donos da verdade. Nós fazemos o nosso trabalho e damos oportunidade. Você tem algo a dizer em relação a esse desmatamento, a esse ponto? E ele vai ter oportunidade e vai falar o Ministério Público de Contas, vai falar as nossas assessorias técnicas. É um processo, ele anda com várias oportunidades de defesa e finalmente, se vamos imaginar que o parecer em relação à aprovação das contas seja desfavorável, a Câmara vai julgar depois. E aí volta para a Câmara. Volta para a Câmara, no caso dos órgãos municipais, ou a Assembleia Legislativa. Os casos estaduais. E aí o que acontece? Tem mais um detalhe, Carolina, se você permitiu esclarecer aqui, que já que suscitou essa curiosidade. Vamos imaginar que o tribunal tenha recusado, refutado e consideradas as contas desfavoráveis. Não aprovamos as contas. A Câmara pode alterar isso? Pode, desde que ela justifique, porque há situações em que o Ministério Público vai buscar aquela aprovação. Aprovou com base no que porque o tribunal não... Com base na política, né? Para poder defender politicamente o gestor público. Ela pode ser que o Ministério Público pode questionar e denunciar isso. E tornar inválido esse julgamento político. Tem que validar. Então, veja que isso, dependendo... Não morre na Câmara, né, no caso municipal. Né? Ô, Nardoni, é muito engraçado, o nosso tempo já está acabando. Olha que coisa linda, rápido, né? Coisa maravilhosa. E outras oportunidades vão surgir para você vir falar aqui. Sim. Então, eu queria partir, vai sobrar um pouco de tempo ainda, para a gente entrar na nossa segunda esfera de discussão aqui no nosso programa. Pois não. Eu quero trazer você mais vezes aí, porque a gente deu só um insight para quem está nos assistindo da importância da atuação do Tribunal de Contas do Estado em nível das unidades de negócio da administração pública direta e indireta. Só um insight. Né? Mas eu tenho certeza que nós faríamos vários mundos acadêmicos aqui, uma coisa importantíssima que eu tenho certeza que a comunidade desconhece. Da importância de estar presente aqui numa TV comunitária, educativa, explicando para a população realmente quais são as atribuições de vocês em nível regional. Muito bacana isso. Mas eu queria entrar na segunda parte, né? E aí eu ia pedir para você dar uma sintetizada. É o Nardoni enquanto professor, enquanto docente da FIB, né? A sua atuação, né? Você tem toda essa qualificação e atuação profissional lá fora, e você se dedicou a trazer para cá, para o mundo acadêmico, para a FIB, já há vários anos, colega nosso aqui na FIB, nos cursos de administração, recursos humanos e também ciências contábeis, e algumas disciplinas. Eu vou citar algumas, se eu pular, você me corrige. Sim. Administração pública, contabilidade governamental, administração do terceiro setor, responsabilidade social, dentre outras aí que você, com certeza, também domina e atua. Eu queria que você, de uma maneira sintética, escolhesse uma aqui, por exemplo, administração pública, né? O que você trata nessa disciplina? Aqui no curso nosso de contábeis, de administração e de recursos humanos.
Eu acho que você foi muito feliz na observação, Carobino, do desconhecimento social em relação a essa atuação relevante. Não é, vai dizer, você está sendo parcial porque é o que você faz. Mas nós somos guardiões do que é de todos. Exato. E o que é de todos é mais difícil guardar. O meu e o seu, nós damos conta de fazer isso, não é? Mas, assim, diante disso, em todas as minhas disciplinas, eu busco cuidar muito, tento, né, dentro das minhas limitações, da questão da cidadania, Carobino. Ou seja em responsabilidade social, seja em terceiro setor, a administração pública ou a contabilidade governamental, o acadêmico da FIB, com o qual eu tenho oportunidade de trabalhar, ele precisa, e eu vou tentar colocar para ele, a importância social dele. Quer seja um contador, um administrador, um gestor, um executivo, um profissional da área pública ou da privada, nós somos agentes da mudança. E o primeiro aspecto para nós nos tornarmos agentes de mudança é o conhecimento. Por isso que eu gosto de estar aqui, eu gosto da atividade acadêmica, porque aqui respira crescimento, Carobino. Nós estamos crescendo numa conversa. Eu aprendo com você, você aprende comigo. A sala de aula é isso também. E esse momento, por exemplo, é isso. Né? É um espaço de crescimento. Exato. Então, como você está dizendo, você que é um profissional qualificado, esclarecido, professor de cursos de pós-graduação com uma experiência grandiosa em inúmeras áreas, no mercado financeiro e em outros segmentos, está dizendo dessa importância. Imagine o nosso acadêmico, Exato. Que está aí inaugurando, entrando, começando, exatamente. Dele, né? Então é um momento de fazer a cabeça e de mostrar para ele riscos e oportunidades. Então, quando eu trago o meu trabalho, eu procuro trazer o dia a dia, eu estava te dizendo, porque a melhor relação para o conhecimento é você trazer um caso prático, um exemplo vivificado ontem, hoje, durante o dia. Né? O professor que consegue trazer a sua experiência prática para a sala de aula enriquece, não é verdade? Eu queria abrir um parênteses em cima disso, Nardoni. Na FIB, nós temos essa qualificação. Esse diferencial. Esse diferencial. Os nossos professores, todos, sem exceção, não são professores de livro. A gente costuma dizer isso nas salas dos professores. São sem demérito. São professores de mercado. Professores que têm atuação em áreas específicas lá fora, né? Tem representatividade na área e vem trazer a sua experiência para a sala de aula. Então, não precisa ficar teorizando. Nós teorizamos só o embasamento, mas nós mostramos para o nosso aluno realmente a prática, né, Nardoni? Exatamente. Isso diferencia. Diferencia, sabe por quê? É o que você falou, nós temos um universo para comentar aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que eu queria colocar para você e para o nosso telespectador. O segmento de mercado existe, no caso do auditor e de outras áreas, ele está tão escasso de profissionais qualificados, de profissionais que tenham essa abertura. Há pouco, um aluno do 4º ano de contábeis saía há pouco da sala, ele comentando, professor, a sua disciplina de responsabilidade social está criando um diferencial para mim, porque tem uma empresa multinacional na minha cidade, vizinha, que está contratando justamente pessoas que tenham esse aspecto, porque hoje a questão da sustentabilidade, do ESG, ele vale para o mundo privado e para o mundo público também, o setor público. Então, você veja, a gente consegue fazer esse entrelaçamento de conceitos. Né? Exatamente. E eu acho que isso acaba contribuindo muito para a formação do nosso acadêmico. Estimulando, inclusive, Carobino, a buscar pós-graduações, especializações. Porque que nós temos aqui na FIB. Você pode falar melhor do que ninguém em relação a isso. Disciplinas, inclusive, que envolvem administração pública, no gestão empresarial, no nosso curso, que envolve a administração pública pura, né? Estudando os conceitos e as práticas, né? Envolvendo, inclusive, a auditoria no setor público. Quando fala da administração pública, o sujeito vai fazer concurso? Não necessariamente, porque quando você fala de licitação, a sua empresa, onde você trabalha, em que você seja um empreendedor, ela participa, ela vende para o poder público. E ela precisa conhecer a maioria dos nós, você perguntou da região de Marília, da região de Bauru aqui, em que nós atuamos. A área de atuação. A grande maioria são pequenos municípios. E no pequeno município, o maior orçamento, o maior empregador é o poder público. Então, olha onde chega. A representatividade, né? E a oportunidade que isso oferece. Ô, Nardoni, coisa boa termina logo, né? Que bom. Então você já é o nosso convidado para estar aqui
para a gente continuar esse bate-papo, aprofundarmos mais na atuação do tribunal, nos esquemas, né? Na metodologia de auditoria, que é muito legal. Parece que não, mas a sociedade precisa conhecer isso, até para valorizar a atuação de um órgão tão exponencial como o Tribunal de Contas do Estado. E pouco conhecido. Muito pouco conhecido pela sociedade. Sim. E a gente vai divulgar isso mais aqui. Também a sua atuação aqui dentro da FIB. Você só deu um sprint para nós aqui, né? Um spoiler, vamos dizer assim. Mas a gente vai amplificar isso numa próxima vinda sua aqui. Para finalizarmos, as suas recomendações finais para quem está nos assistindo. Eu acho que é importante, o primeiro aspecto, né, não falando como um motivador, um profissional de motivação, mas nós precisamos saber o que nós queremos, o que nós buscamos, né? E o melhor lugar para nos iluminar e abrir caminhos, abrir portas para dizer por onde nós podemos seguir é a escola. Nesse segmento, nesse momento que nós vivemos, nessa faixa etária que nós atuamos, é a instituição de ensino superior, é a faculdade. Não podemos deixar de perder a oportunidade. Eu sou de um tempo, e você, que a faculdade era um salto gigantesco. Hoje ela está tão acessível. Hoje ela está próxima de todos nós, financeiramente, em termos de financiamento, em termos de acesso físico. Quantas instituições não existem hoje? O meu recado é, busque a qualificação. Com estudo está difícil, o mercado não está fácil. Sem estudo, menos ainda. O estudo passou a representar na nossa vida uma necessidade básica primária. A gente estudava, né, lá atrás. Quais são as necessidades? Comer, vestir, né? E estudar, Carolina. Estudar. É o conhecimento, né? É o conhecimento. Esse é talvez o fator mais importante de crescimento. Na minha vida foi, que eu sou de origem muito humilde, não tenho constrangimento, pelo contrário, tenho orgulho de dizer isso, porque tudo o que eu pude conquistar, não em aspectos materiais, isso é o de menos, né? Mas de outros aspectos, foi graças à educação. Buscando minha qualificação, não somos melhor do que ninguém, nenhum de nós. O que nos diferencia, amigos e amigas, é o esforço, a dedicação e o foco. Aqui é a nossa conduta como professora, tentar ajudar isso. Que a FIB, enquanto instituição, estabeleceu agora com o presencial, como norte, né? Tanto em nível de graduação, como em nível de pós-graduação. Isso a gente percebe claramente. Aqui se faz educação de verdade. Nós somos cobrados em relação a isso, né? Obrigado, viu, Nardoni? Eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no Mundo Acadêmico e já está convidado para outros programas. Com o maior prazer. Um abraço. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até a próxima oportunidade. Tchau.